Oi pessoal, a paz do Senhor para todos vocês. Estamos na reta final do estudo da nossa revista Adolescentes Vencedores, que tem como tema a família cristã. Essa lição de hoje é a lição de número 10, Caráter, a melhor herança. Eu espero que você pegue papel, caneta, a Bíblia, uma garrafinha de água e vamos nessa! A lição de número 10, como eu falei, tem como título Caráter, a melhor herança. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, dos versículos 13 ao 21. Como é um pouquinho extenso, eu não vou fazer a leitura aqui, mas eu espero que você esteja fazendo essa leitura em casa, tá? Dá uma pausa aí no vídeo e vai ler a Bíblia. E aí, o nosso texto de destaque se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Que diz assim: E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Quando você escuta a palavra herança, o que te vem à mente? Bom, para a maioria das pessoas, ao escutar essa palavra, a primeira coisa que vem à mente é: um parente rico morreu, tem dinheiro. Pra mim, que fiquei vivo, claro, né? Não o parente que morreu. Mas enfim, quando a gente escuta a palavra herança, a gente automaticamente lembra de dinheiro, terras, casas, essas coisas, bens materiais. Mas, apesar de vivermos em uma sociedade contaminada pelo consumismo, apesar de vivermos em uma sociedade onde as pessoas são cada vez mais gananciosas, nós temos que ter em mente que o dinheiro é bom, não é ruim, até porque a gente precisa muito dele, né? Enfim, o dinheiro, ele é bom, não é ruim, mas ele não é o principal. Como cristão, eu tenho que entender que existem outras coisas que são mais importantes do que o dinheiro. Como uma família cristã, como participante de uma família cristã, eu tenho que entender que mais do que aquilo que é um bem material, que possa ser deixado para mim, o caráter é muito mais importante, tem muito mais valor. Como cristãos, nós temos que entender que o dinheiro é bom, mas não é tudo. O primeiro tópico da nossa lição se chama o valor do caráter. E a nossa revista traz uma definição bem interessante sobre isso. Veja só, a nossa revista diz que caráter são as características, qualidades e defeitos, a maneira de agir e de reagir de uma pessoa. O caráter guia as ações, os valores e o comportamento de uma pessoa. Agora pense bem, diante de uma situação, sempre temos uma alternativa que parece certa, mas na maioria das vezes é um pouco complicada, e uma alternativa que a gente sabe que é errada, mas é mais fácil. Quando eu tenho caráter, quando o meu caráter é bom, eu provavelmente, apesar de saber que é mais difícil, eu escolherei aquilo que é bom, aquilo que é certo. Então, caráter se trata disso, se trata de fazer escolhas certas. Claro que nós somos seres humanos, então em alguns momentos nós vamos errar, mas é importante que a gente tenha em mente que se o meu caráter é um caráter transformado por Cristo, porque a partir do momento que eu aceito Jesus, o meu caráter é transformado, se eu tenho esse caráter, e busco parecer com Jesus, as minhas escolhas, por mais difíceis que sejam, vão ser escolhas certas, vão ser escolhas corretas. Eu vou escolher aquilo que é bom. A Bíblia nos ensina, e na Bíblia nós podemos ver pessoas com caráter de todos os tipos, né? A gente tem, inclusive nos discípulos, pessoas super diferentes. Mas uma coisa interessante é que as pessoas que andavam com Jesus tinham seu caráter transformado. E nós, cristãos, que aceitamos a Cristo, temos que ter esse caráter transformado. O fruto do Espírito tem que estar presente na nossa vida. E o fruto do Espírito traz a transformação do meu caráter. Aquilo que eu faria de ruim, eu deixo de fazer porque Cristo mudou o meu caráter. E seguir a vontade de Deus é sempre o melhor para as nossas famílias, para o mundo inteiro. O melhor sempre vai ser seguir aquilo que Cristo me ensina. O segundo tópico da nossa lição tem como tema o cristão e a riqueza.
Em um certo momento, Jesus, conversando com as pessoas, contou uma parábola que falava sobre um homem que queria ser muito rico, ter muitas posses. Ele tinha isso como objetivo de vida. Mas ao final da vida dele, com a morte já batendo a porta, esse homem percebeu que tudo aquilo que ele tinha acumulado não valia de nada, porque tudo aquilo que ele tinha acumulado não poderia salvá-lo. E isso está lá em Lucas, no capítulo 12. E isso nos leva à seguinte reflexão. Por mais que o bem material seja importante, porque nós precisamos ter uma vida minimamente confortável, nós precisamos nos locomover bem, nós precisamos viver bem. Então, o bem material, ele é importante, apesar dele ser importante, ele não é essencial. Essencial no sentido de que isso deve ser a prioridade da minha vida. Ah, eu tenho 12 anos de idade. Quando eu tiver 40 anos, eu quero ser o homem mais rico da face da terra. Tá, beleza. Mas de que riqueza nós estamos falando? E será que essa sua riqueza, que será acumulada e tudo mais ao longo da sua vida, será que ela vai valer de alguma coisa no final da sua vida? A Bíblia nos diz que onde estiver o nosso coração, estará também o nosso tesouro. Se o seu coração está no dinheiro, se o seu coração está na ganância de ter cada vez mais, então, infelizmente, o seu tesouro é esse. Mas se o seu coração está em Deus, o seu tesouro ele é eterno. Se o seu coração estiver nas coisas do céu, o seu tesouro vai ser algo que nem o tempo, nem a morte, nem ladrões, nem nada nesse mundo pode tomar de você. Em um mundo onde ter é mais importante do que ser, um sentimento aparece muito comumente no nosso cotidiano, em nós ou em outras pessoas, mas ele sempre está por lá. E esse sentimento é a avareza. A avareza, ela se tornou um sentimento comum porque as pessoas acham que elas precisam ter cada vez mais e não precisam compartilhar aquilo que têm. E a avareza, ela nos afasta de Deus. A avareza nos afasta do propósito de Deus para nós. Jesus nos diz que nós devemos amar uns aos outros, nós devemos cuidar dos nossos irmãos, nós devemos ajudar aqueles que precisam, mas a avareza, ela nos impede de fazer isso. A avareza nos impede de auxiliar aqueles que precisam, porque naquele sentimento de ter e ter, eu fico guardando algo que na verdade é perecível, porque o dinheiro, ele perde o seu valor. É interessante que se vocês assistirem aos jornais, sempre a gente escuta: ah, o dólar aumentou, o dólar caiu, o dólar isso, o dólar aquilo outro. Bom, o dólar é uma moeda e o valor dessa moeda ele muda de acordo com uma série de questões que a gente não vai entrar agora. Mas isso nos ajuda a entender que o dinheiro, ele tem um valor muito mutável, sabe? O que hoje vale muito, amanhã já não vale mais, nesse sentido de bens materiais, de dinheiro. Mas aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que Deus faz, é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Portanto, aquilo que Deus me dá, aquilo que vem da parte de Deus, é eterno. E se eu coloco meu coração nas coisas de Deus, se eu coloco meu coração no centro da vontade de Deus e busco as riquezas dos céus, com certeza aquilo que eu conquistar vai ser eterno. Sobre a avareza, é importante a gente lembrar que a Bíblia nos diz que o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. Isso está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Acertei, produção? A produção diz que eu acertei. Então vamos lá. Se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, então eu tenho que pensar muito bem. Qual é a minha relação com o dinheiro, sabe? Às vezes nós temos uma relação apenas de gastar. Os pais de vocês que o digam. Às vezes vocês gastam demais, né, adolescentes? Mas nós temos que ter cuidado. Ter controle das minhas finanças é uma coisa. Ser avarento é outra totalmente diferente. A avareza não me deixa cumprir o ensino de Cristo, de auxiliar o meu próximo, sabe? Às vezes o meu próximo vai precisar de algo que tenha alguma relação com o dinheiro. E quando eu sou avarenta, eu me recuso a ajudar,
porque eu não quero tirar daquilo que é meu. Eu não quero doar. E isso é errado. Nós precisamos aprender a doar. O nosso coração, a nossa riqueza não pode ser o dinheiro. A nossa verdadeira riqueza, ela vem do céu e são os valores e os princípios que a Bíblia nos ensina. Na nossa revista tem uma conclusão que eu achei maravilhosa. E como eu sei que alguns de vocês estão sem revista, eu vou fazer a leitura aqui, tá bom? E eu espero que vocês fiquem muito atentos. A nossa revista diz assim: o caráter é a melhor herança que podemos esperar dos nossos pais. Que possamos aprender em nossa família todo o ensinamento a respeito de uma vida de satisfação em Deus. Por isso, devemos fugir do perigo da avareza e reter um bom caráter forjado pelos ensinamentos da Palavra de Deus e sob o cuidado dos nossos pais. Eu sei que muitos de nós têm uma família que quando os nossos pais partirem, eles não têm muitas coisas para deixar para gente, de bens materiais. Mas os bens materiais, eles não são a coisa mais importante. Entenda que os princípios de Deus, os valores que a palavra nos ensina, isso sim é uma herança boa. É isso que eu devo almejar ter na minha vida. O dinheiro é uma coisa passageira, o dinheiro acaba. Os valores de Deus, eles permanecem. Um bom caráter vai me levar a ter uma vida melhor com Deus. E é isso que importa.